Muito bacana. Ô Flávio, nós temos entre os nossos espectadores empresários com empresas de todos os portes. Esse conceito que você está falando de movimento, de education, ele pode ser implementado também naquela empresa de pequeno porte, de médio porte? Então, eu acho que o education ele começa no educator, né? O educator é aquela pessoa que decide transbordar para o mundo aquilo que ela sabe. Eu estou lançando um livro agora que chama Em Terra de Robô, Quem Tem Coração é Rei, que é que é o resumo, resultado da palestra que eu tenho feito, a principal palestra que eu tenho feito nos últimos 5, 6 anos. E aí eu falo ali sobre reinar em vida, né? Reinar em vida para pequena empresa, para indivíduo, para pessoa, eu falo de 3 princípios, né? Para você aprender a reinar em vida, você precisa primeiro servir, então você tem ser generoso, né? Então como que eu posso ser mais generoso? Então, o princípio de servir, ele já passa um pouco nessa visão de educator. O que eu estou querendo dizer é que se tem uma padaria que está. Quanto mais ela tiver focada em servir o cliente, mais ela vai reinar. Né? Quanto ela servir a necessidade do cliente, servir o interesse dele, servir de maneira genuína, né? Isso te ajuda a ter uma perspectiva. O segundo princípio é liderar. Eu preciso aprender a liderar minhas emoções, liderar o meu negócio, liderar a minha vida, liderar a minha história, liderar a minha família, liderar o meu negócio, os meus colaboradores. Eu preciso ter uma visão mais clara sobre liderança e talvez mais disruptiva, porque Sim. liderança passa agora por uma nova perspectiva, que não é mais o líder do ponto de vista da hierarquia, mas é o líder do ponto de vista do terceiro princípio, que é transbordar. E aí no transbordar, vamos pegar então aí, citando a padaria. Tem um cara que é da padaria e que ele fez uma padaria porque ele ama fazer pão. Ele sempre foi apaixonado por fazer pão, tão apaixonado por fazer pão que se tornou padeiro e montou uma padaria. Se ele é tão apaixonado por fazer pão, a maneira que ele transborda é vendendo pão para todas as pessoas. Mas pensa que ele poderia transbordar além de ensinar outras pessoas a fazerem um pão em casa também. E ele podia ganhar dinheiro com isso. Ele fala assim, mas eu vou ganhar dinheiro, eu vou parar de vender pão. Não, pelo contrário, você vai criar uma relação afetiva com o seu cliente. Seu cliente não vai montar uma padaria em casa e a vida inteira ele vai fazer seu próprio pão e nunca mais vai depender de você, até porque você vende muitas outras coisas além de pão. Mas Sim. quando você decide transbordar, muda tudo. Porque você transborda aquilo que só você sabe. E aí você cria uma relação mais exponencial do seu negócio. A gente fala de 5 pilares da exponencialidade para você ter movimentos legítimos. O primeiro é propósito potencial. Então, esse cara da padaria fala assim, gente, até o final do ano, eu quero ajudar a formar 100 pessoas, ou 100 jovens, ou 100 pessoas de periferia a fazer pão e ele conseguir gerar uma renda e inclusão. Eu vou comprar um forno para eles, vão aprender a fazer lá na periferia um pãozinho, ele vai começar a vender esse pão e eu quero formar essa mão de obra. Quando ele fala que ele vai fazer isso até o final do ano, até 2030, ele vai formar 100 pessoas até lá, ele começa a tratar isso como um propósito potencial. Não é só o propósito sobre quem eu sou, mas é o para que eu sou. Eu tenho uma visão futura. E aí, por Sim. que isso? Porque lembra que eu falei que todo mundo é muito aspiracional? Todo mundo quer ser uma melhor versão de si mesmo? Então, quando eu vou numa padaria que eu vejo uma placa grandona que ele quer fazer isso, eu quero fazer parte daquilo. Eu me Realmente. sinto meio magnético. Eu falo, meu Deus, que projeto lindo. Eu quero, como que eu participo? De repente eu participo comprando pão. Mas de repente eu posso ter outras maneiras de participar. O segundo é comunidade. Quando eu faço isso, a comunidade começa a se formar meio pelo sistema límbico do cérebro, uma relação afetiva e emocional. Porque eu me conecto com aquele propósito, eu me conecto com a comunidade. Terceiro é um ecossistema de negócio. Fala, pô, peraí, se eu estou fazendo isso, eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou chamar a fábrica que faz forno e vou ver se ele não quer ser parceiro oficial disso. Aí eu vou chamar alguém que constrói uma cozinha industrial para isso, eu vou ver se ele quer ser. Eu construo um ecossistema para não ir sozinho. O quarto é o movimento. E o education está no movimento. Então, se eu tenho um propósito, se eu começo a construir uma comunidade, se eu tenho um ecossistema que suporta a comunidade e o propósito, agora eu vou criar novas jornadas. Então, falar, por que eu não lanço um canal no YouTube sobre como fazer pão? Por que eu não crio um curso sobre isso? Por que eu não lanço uma revista sobre isso? Aí você vai para uma esteira de produto. Cara, eu vou escrever um livro contando a minha história e dizendo por que eu estou fazendo isso. Isso são produtos do movimento. Sim. É onde a gente tangibiliza, onde você dá massa, onde você torna visível aquilo que você está fazendo dentro, você faz através do movimento. E o último é engajamento, que é como é que eu engajo essa turma agora.
Como é que eu crio uma maneira de gamificar a galera que está engajada comigo? A cada 10 pães que ele compra, ele ganha um. A cada R$ 1.000 que ele gasta por mês, ele ganha um curso comigo. Como que eu crio uma relação hierárquica para valorizar aquelas pessoas que estão mais engajadas no meu negócio, no meu propósito potencial? Então, resumindo, é uma nova visão de gestão. E que talvez ele tenha mais a ver com as empresas pequenas que estão nos ouvindo agora do que só com os grandes negócios, por uma razão simples. Um grande negócio ele é um transatlântico. Então, para ele fazer uma mudança tão radical desses princípios todos que eu estou falando aqui, é ultra complexo. Por uma empresa pequena, menor, que tem 4, 5, 10, 15 colaboradores, para eles fazerem o que eu fiz lá na empresa de tecnologia, reunir todo mundo e falar, gente, a gente não tem só uma padaria. Através da nossa padaria, a gente vai mudar a vida de centenas de pessoas. E a gente vai criar uma iniciativa nova. Quando ele tem essa possibilidade de começar essa comunidade dentro, pequena, e fazer um time apaixonado que vai caminhar nessa direção. Então, eu acho que ser pequeno é bom para você conseguir investir, transbordar mais aquilo que só você sabe.